E a gente vai seguir aqui falando da CPI da Covid, mas agora pensando no futuro. Em breve, representantes das gigantes de tecnologia, Google, Facebook e Twitter, vão participar das investigações para falar principalmente sobre fake news. São inúmeras informações que podem ser reveladas por essas empresas, mas a gente sabe que elas têm um histórico de manter a privacidade ou tentar manter a privacidade dos usuários em alguns casos. Como é que vai ser isso lá na CPI, hein? É assunto para o Tássio Veloso, nosso especialista em tecnologia. Oi, querido, bom dia, bom ter você aqui com a gente. Me conta, o que você acha aí que essas empresas vão trazer, o que elas podem fornecer de informações para a CPI, se é que elas vão querer fazer isso, né, Tássio? Oi, Lilian, bom dia para você, bom dia para os assinantes. O que não é digital hoje em dia, né, Lilian? E é por isso que eu acredito que essas grandes empresas, verdadeiros impérios de tecnologia, poderão trazer informações muito esclarecedoras para a CPI. Aliás, eu estava apurando com uma fonte que me contou o seguinte: no Senado já foram feitos alguns requerimentos para essas empresas e que as empresas já estão colaborando. Então, a convocação que chegou nessa semana não é exatamente uma surpresa. Mas, quando a gente pensa em futuro, em como elas podem colaborar, eu identifiquei 3 focos de explicações que seriam muito bem-vindos se essas empresas fossem transparentes e colocassem para o público como estão ocorrendo as fake news. Então, a gente fez algumas telas para apresentar isso para o assinante aqui do Edição das 10. O primeiro foco, que chama muito a minha atenção, é a movimentação financeira das fake news. Sabe o follow the money? Pois então, nas redes sociais é possível que os criadores de conteúdo paguem para impulsionar certas postagens. E a gente ainda não tem a clareza de quanto isso pode ter custado para financiar a publicação de fake news. E na outra ponta também tem criadores de conteúdo que recebem dinheiro da publicidade que é exibida no entorno dos seus vídeos. Recentemente, uma plataforma de vídeos, inclusive, revelou que alguns desses creators recebiam milhares de reais com conteúdo relacionado a fake news. Então, esse é o ponto número 1. O ponto número 2 que eu queria trazer também para os nossos assinantes é em relação ao engajamento e o alcance das fake news. Porque, veja só, hoje em dia já existem alguns órgãos independentes que conseguem monitorar como agentes políticos atuam nas redes sociais. Mas, se a gente tivesse números oficiais das próprias empresas mostrando qual tem sido o impacto dessas publicações que são retiradas por indicarem medicamentos ineficazes e coisas do tipo, isso seria muito bem-vindo. E a gente já tem um precedente em relação a isso, Lilian. No ano passado, 2 redes sociais atuaram e tiraram do ar páginas que eram curtidas por 880 mil pessoas e 920 mil pessoas. Então, a gente vai conseguir ter uma dimensão do estrago que as fake news podem causar. E, além disso, o terceiro foco que eu identifiquei é o do funcionamento do algoritmo. Porque hoje em dia a gente fala muito em algoritmo das redes sociais, o algoritmo que escolhe o que aparece ou não no feed de notícias, mas o algoritmo ainda é um bicho de 7 cabeças, é um nome que por si só já espanta as pessoas. Então, se os executivos e principalmente se quadros técnicos dessas gigantes de telecomunicações pudessem explicar melhor como isso funciona, como os algoritmos detectam as fake news, em que circunstâncias apagam, colocam algum tipo de rótulo, também seria muito bem-vindo. Enfim, várias colaborações possíveis e o objetivo principal, creio eu, será o da transparência, de entender como as redes sociais se tornaram uma praça pública, mas ao mesmo tempo a gente não tem certeza de que, da maneira como tudo isso vem acontecendo, esse mosaico no contexto da Covid-19. A gente estava aqui no ar acompanhando no dia em que essa convocação desses representantes das empresas foi aprovada lá na CPI e, inclusive, senadores citaram, Tássios, o caso do Trump, ex-presidente americano, dizendo, olha, por muito menos desinformação, teve tweet, publicação do Trump que foi retirada do ar. A discussão é por que é tão difícil esse combate às fake news? O que acontece que dificulta até o trabalho dessas empresas nesse sentido? Quando eu converso com as pessoas do setor, executivos, eles me falam que existe uma dificuldade porque a gente está falando também da liberdade de expressão. Mas, ao mesmo tempo, agências checadoras de fatos, por exemplo, elas apontam que existem algumas situações em que não há questionamento sobre se aquilo é ou não
fake news, mas ainda não está claro como esse algoritmo opera. O precedente do Trump é interessante de se observar porque ele é um líder internacional, foi um líder importantíssimo, e a gente não viu punição similar para lideranças nacionais. E aí o que eu fiz? Eu conversei com uma fonte que frequenta os mais elevados corredores do Vale do Silício, ou seja, a meca da tecnologia. E essa fonte estava me explicando o seguinte: o Trump, ele não foi banido das redes sociais por causa de fake news. É interessante observar isso, não por causa de fake news, apesar do tanto que ele propagou de mentiras por aí, mas sim porque ele subiu 2, 3 graus no sentido de promover a incitação ao ódio, a incitação à violência naquele ataque ao Capitólio dos Estados Unidos. Então esse foi o estopim para que ele fosse banido das redes sociais, não exatamente relacionado com fake news. Mas essa mesma fonte, Lília, me contou o seguinte: estão monitorando lideranças no mundo inteiro e, se perceberem que o tom de fake news está sendo elevado, não descartam tomar punições mais severas com agentes políticos. E no contexto disso, eu ainda lembro que durante muito tempo, a principal rede social, Facebook, ela dava um tratamento específico para políticos. Eles tinham mais facilidade para publicar certas coisas. Só que esse tratamento vai ser reduzido, eles anunciaram recentemente. Vamos acompanhar. Querido, muito obrigada. Excelente fim de semana para você. Até semana que vem.